Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Continua nos ensinando, Deus, nos abençoando, nos instruindo, para que possamos dar razão da nossa fé, para que saibamos como viver nesse mundo. Nos ensina, Pai. Nos ajuda a compreender esse assunto importante, Deus, para encarar esse mundo que se opõe ao Evangelho e nos dá maturidade, compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar um assunto, uma série hoje com vocês. Foi a partir de um livro, eu ia trazer o livro para mostrar e esqueci. O livro chama-se Ascensão e Triunfo do Self Moderno. É um livro que foi publicado pela nossa editora, pastor presbiteriano, chamado Carl Trueman. Ele é um pastor, ele é historiador da igreja, ele ensina a história da igreja. Mas ele escreve muito sobre a modernidade, né? Sobre o tempo, os nossos tempos, e como é que a igreja deve encarar a modernidade. Esse livro, Ascensão e Triunfo do Self Moderno, explica como é que a identidade moderna se desenvolveu. Como é que hoje nós temos uma nova identidade, né? As pessoas estão trabalhando uma nova identidade para o ser humano, que ele chama identidade de self. E a ideia do livro é mostrar como é que ali no século XVII, século XVIII, começou-se a trabalhar numa desconstrução da humanidade, a gente parar de ver o homem tradicionalmente, como ele era antigamente, o homem cristão, né, ocidental, e começar a trabalhar um novo tipo de homem, que é, na verdade, um tipo não é mais um homem, né? Quando eu falo de homem, me refiro a homem e a mulher. Uma confusão entre o que é homem e mulher, até que se chega no ápice dessa desconstrução, que na opinião do pastor Carl Trueman, é o transgenerismo. A desconstrução, o ápice da desconstrução do ser humano é o transgenerismo. É a ideia de que o ser humano, ele pode ser o que ele quiser. Isso é o transgênero, né? Se ele é homem, ele pode ser uma mulher. Se ele é mulher, ele pode ser um homem, ou ele pode ser também um animal, ou um objeto, ou algo que não existe. Uma fantasia, um personagem fictício. Isso é o transgenerismo. Ou seja, não existe mais um conceito fixo do que é o ser humano. O ser humano escolhe ser o que ele quiser ser. Isso é o transgenerismo. Então, esse conceito ele começou a ser trabalhado de maneira muito sutil e foi se dando uma nova roupagem ao ser humano, destruindo a antiga definição de homem, definição bíblica do homem feito à imagem e semelhança de Deus, até que a gente se tornasse uma coisa diferente, não mais um ser humano. Tá? E aí ele vai explicando quais foram as filosofias, os pensamentos, as correntes que ajudaram a se formar esse novo tipo de ser humano. Eu me interessei muito por esse livro para trazer aqui para a igreja. Um livro um pouco difícil de ler, né? Muita informação histórica, muita filosofia, mas consegui pegar uns pedaços dele e a gente resumir e fazer essa apresentação de slides, para que a igreja tenha noção do que é o pensamento moderno, tá? Para que a gente tenha noção do que a gente enfrenta lá fora. O meu interesse é especialmente a juventude, né? São especialmente os adolescentes, que veem isso e se impactam com isso. Muitas vezes não sabem, não entendem o que está acontecendo, não conseguem definir e absorvem isso como se fosse uma coisa normal, de fato se normalizou. Tá? Então ele começa o livro com essa frase: os homens se esqueceram de Deus, é por isso que tudo isso aconteceu. Essa frase é uma frase de um homem chamado Alexander Solzhenitsyn. Ele estava fazendo um discurso quando ele recebia um prêmio em 1983. Ele faz uma explicação curta, mas muito profunda, sobre os horrores do comunismo soviético. Quando ele explica a tragédia que foi o comunismo na União Soviética, a destruição que o comunismo trouxe, ele define dessa forma: os homens se esqueceram de Deus, é por isso que tudo isso aconteceu. Então ele coloca aí a ausência de Deus como a base fundamental para a destruição da humanidade. Se esquecer de Deus, não servir a Deus, não olhar mais para Deus. Essa é a razão fundamental para o comunismo e a destruição que o comunismo trouxe, segundo esse
esse personagem, essa pessoa. Tá? Aí o autor, o Carl Trueman, ele vai pegar essa ideia e vai colocar na base do que está acontecendo na modernidade. Tá? Próximo slide. A mesma explicação serve para o Ocidente hoje, para o que aconteceu no comunismo e o que está acontecendo hoje nos nossos tempos modernos. Tá? Quando o homem se esquece de Deus, ele acaba se esquecendo do próprio ser humano. Ele se esquece um do outro. Então as crises que a gente vive estão fundamentadas nisso. Que crises são essas? Ele lista aí pelo menos 6. O afastamento crescente da fé, as pessoas abandonando a sua fé. A desintegração da família bíblica, da família conservadora. A perda do propósito comum da humanidade. A obsessão com o sexo, que é o âmago da discussão dele aí durante todo o livro. A confusão entre o que é o homem e o que é a mulher, entre os papéis, a inversão dos papéis, e o espírito de destruição que nega o valor sagrado da vida. Tá? A perda da sacralidade da vida. O aborto seria aí o ponto alto disso, né? A maneira como é que a vida, especialmente a vida de uma criança, é tratada com tanta futilidade, né? Mas não basta constatar, tá? Não basta constatar o que está acontecendo. É preciso a gente diagnosticar a doença. Por que essas coisas aconteceram? Quando é que isso começou a acontecer? Então, a afirmação, os homens se esqueceram de Deus, ela é verdadeira, mas ela ainda não explica tudo, é uma afirmação muito genérica. Então, ele vai trabalhar no livro exatamente que ponto, onde exatamente, quais foram os personagens, quais foram os pensadores, as correntes que construíram esse novo pensamento da nossa cultura. Então a gente precisa perguntar como e por que essas coisas aconteceram, isso tudo tem acontecido. Geralmente o crente tradicional, o conservador, o cristão conservador, o cristão católico conservador, ele vai dizer que as coisas podem se resolver com rigor moral. Vamos tornar a lei mais firme, a aplicação da lei mais firme, a educação, né, cívico-militar, as escolas e tal, e tudo vai melhorar. Tudo vai ser resolvido. E aí o Carl Trueman vai explicar que não é simplesmente, a ideia não é simplesmente você tornar a lei mais rigorosa, a ética mais robusta, mais firme. Não é esse o grande problema em primeiro lugar. A gente precisa de um diagnóstico mais profundo para encontrar uma vacina e até uma cura para essa doença. Da onde isso veio? Aí o autor ele vai pegar, no início da primeira parte do livro, dois grandes pensadores que não são crentes, mas que ajudaram a diagnosticar o problema. Um deles se puder passar, por favor, é um cara chamado Philip Rieff. Philip Rieff, ele é um sociólogo judeu agnóstico. Tá? Ele não acredita em Deus, mas ele fez uma leitura sincera da modernidade. Ele percebeu como é que a psicologização da vida moderna, você psicologizar tudo, você interiorizar tudo, tornar tudo algo interiorizado, psicologizado, fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Ele chama isso de pílula envenenada. É algo que a nossa cultura tomou e se envenenou. A ideia de que tudo é psicológico. Tudo é psicológico. Essa é a grande contribuição que ele vai dar, que o Carl Trueman vai trabalhar. E ele mostra como é que a revolução sexual está no ápice disso. Como é que esse pensamento que foi sendo construído encontrou a sua maior arma no desejo sexual. O sintoma mais visível de uma transformação maior. Aí a gente tem a imagem aí, pode passar por favor, de um iceberg, né? O iceberg é assim, ele boia, ele tem uma pontinha ali acima da superfície e abaixo da superfície uma parte muito maior. Acima da superfície, a menor parte é a revolução sexual. Mas abaixo da superfície a gente tem algo muito maior, muito mais pesado, que é o grande problema, que é a base do problema. Então, a revolução sexual, nos últimos 60 anos, é ao mesmo tempo uma causa e um sintoma da nossa cultura. Ela não pode ser entendida isoladamente. Ele explica que a gente tem tanto uma inversão, a gente tem tanto um problema de transformar as definições do sexo
aguçar o desejo sexual, tornar o ser humano mais selvagem, né? Oi, som. Oi. E tanto a base do problema quanto é um sintoma do grande problema também. A revolução sexual está em toda parte. Séries de TV, universidades e parlamentos, né? A discussão da política gira em torno disso. O seu triunfo mais recente é a normalização do transgenerismo. Então vocês perceberam, de uns anos para cá, que se normalizou a ideia do transgênero. Isso é discutido no parlamento. Quem vê a tragédia que é a Câmara dos Deputados, né, no nosso país, tem um vídeo até muito engraçado, vamos dizer triste, de uma deputada dizendo que sofreu, aí ela tenta falar, eu sofri assédio aí fica gaguejando, ela não consegue nem falar esse negócio que eles criaram, né? Transfobia misturado com outra coisa, LGBT, transfobia, sei lá, e ela não consegue explicar, porque é uma confusão. E aí, para entender, a gente precisa olhar para uma mudança mais profunda na forma como nós passamos a entender o eu. Esse é o ponto fundamental do livro. Como é que a gente passou a olhar para o nosso eu, a nossa identidade interior, tá? Que chama-se, que o outro autor aqui, que Charlie Taylor, chama de self. Como a gente passou a encarar o nosso self, o nosso eu. Mas o que é, de fato, a revolução sexual? Desligou, não foi? A revolução sexual, irmãos, é uma mudança radical, contínua, nas atitudes e nos comportamentos sexuais desde a década de 1960. Em 1960, nos Estados Unidos, foi quando explodiu o movimento hippie. Vocês já viram algum filme, algum programa falando do movimento hippie? O movimento hippie, a gente vê a romantização do que é o movimento hippie, né? Aquele pessoal desprendido dos bens materiais, que quer viver a vida tranquila. O ponto central ali daquele movimento era a sexualização, era a falta de compromisso, muitos parceiros e relação pública. Eles faziam protestos, eles se relacionavam, eles usavam drogas e eles se relacionavam como animais. O movimento hippie foi um braço ali muito forte do movimento progressista, né? Que a gente chama de esquerda, para poder mudar completamente o pensamento da juventude lá nos Estados Unidos, e isso foi vendido para outros países. Então não foi, o autor diz assim, não foi uma simples ampliação dos limites. Não foi só que a gente começou a enxergar que o sexo, a relação entre homem e mulher pode ser mais do que a gente entende. Mas a ideia era quebrar os limites tradicionais. Era destruir os limites e não ampliar os limites. Não era simplesmente dizer assim, olha, tudo bem, homem e mulher se casam, mas vamos criar uma coisa a mais. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. Não é isso. É destruir o conceito conservador de família. É acabar com os limites. Então não basta você dizer assim, não, olha, a família é muito bonita, mas eu não tenho nada contra a relação homossexual. Não basta isso. Esse movimento quer que você pense mal da relação conservadora. Tá? O pensamento moderno, quando me refiro a esse pensamento, eu não me refiro só a gente conhece por esquerda, né? Na verdade, o pensamento mundano. É um pensamento secular. É uma era secularizada, sem Deus. Então, toda pessoa, seja ela de que ideologia for, que se afasta de Deus, a ideia é que ela absorva esse pensamento. É que ela não veja mais a família, o casamento, os filhos, como algo belo. Ela perca o amor pela humanidade. Ela perca o amor pelo outro. Tá? Como é que eles fazem essa desconstrução, essa destruição das barreiras, dos limites? Eles começam a tratar a visão conservadora, que para nós é a visão bíblica, como uma doença. Então, quando você é contra o homossexualismo, você é um homofóbico.
uma doença psicológica. A pessoa que tem uma fobia real, de verdade, se ela entra num lugar apertado, ela começa a passar mal, ela tem uma crise de ansiedade e pode morrer sufocada. Né? A pessoa que tem medo de aranha, ela entra numa crise brava. Teve uma menina na minha escola, estudava, né, no ensino médio, que o professor estava apresentando um slide, e aí um dos slides tinha a imagem de um tubarão. Aí nessa imagem do tubarão, ela entrou em crise e desmaiou na sala de aula. Ela tem muito medo de tubarão, fobia de tubarão. Ela desmaiou lá. Todo mundo ficou, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Isso é fobia. Então hoje se tornou uma doença, o que é uma opinião. Eu sou contra a relação sexual entre dois homens. Eles chamam isso de homofobia. Então se problematizou absolutamente, a tal ponto de você ser o inimigo declarado da outra pessoa e não da opinião dela, das escolhas dela. Isso é transfobia, homofobia. Tudo é preconceito psicológico e irracional. Como é que eles trabalharam isso sutilmente? Eles, antes de transformar numa doença, eles começaram a ridicularizar a opinião do outro. E eles começaram a tornar a opinião da igreja, opinião tradicional, ocidental, em algo engraçado. Eles começaram a ridicularizar. Por exemplo, quando a gente pensa num filme chamado O Virgem de 40 Anos, esse é o exemplo que é autor. Eu nunca assisti esse filme, mas eu sei que é uma comédia. Porque é engraçado uma pessoa virgem de 40 anos. Ou é engraçado uma pessoa que tenha 40 anos e não tem uma vida sexual ativa. É engraçado. Então eles começaram a ridicularizar tudo relacionado à modéstia, à castidade, ao celibato. Tudo isso é piada. E posteriormente, tudo isso é uma doença. É uma doença. A tal ponto, até que chega em um ponto mais sério, que é quando eles passam a criminalizar a opinião. Quando de doença psicológica, isso se torna um crime. Então, no Brasil, não sei se foi a mesma estratégia que usaram nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, começaram a colocar a homofobia dentro das leis de racismo, né? Então, você tratar o outro como se o outro não fosse um ser humano, porque ele é homossexual. A gente não deve fazer isso. Mas não é isso que a gente faz quando a gente encontra o homossexualismo. Mas para eles é isso que a gente está fazendo. Isso é uma estratégia. Ridiculariza, torna a coisa doentia e depois torna a coisa criminosa. Eles fazem isso, essa estratégia inversa com aquilo que é realmente um crime. Por exemplo, a pedofilia. A pedofilia é um crime, aí eles tornam a coisa uma doença, para depois tornar a coisa engraçada e finalmente normalizar. Com a gente é o contrário. A opinião legal, correta, se torna um crime. Pode passar, por favor. Então a revolução sexual, ela na verdade é uma expressão de uma revolução mais profunda, que é a revolução do self, a revolução do eu. A visão que a gente tem a respeito do ego humano, do interior humano. É a parte profunda do iceberg ali. A revolução sexual está na parte de cima, ela é a menor parte, é a que a gente vê. Mas embaixo está o que é muito maior, que é a causa profunda de todo o mal que a gente está vendo. É a revolução psicológica do eu. Então a política sexual que domina a nossa cultura, ela só faz sentido quando a gente entende que ela é a manifestação de uma nova concepção sobre o que é o ser humano e o que é a vida. Essa é a revolução do self. A gente passa a enxergar o ser humano como outra coisa. A ideia é desconstruir o ser humano. Tem um livro incrível, um livreto pequeno, do C.S. Lewis. Você lembra do C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia? A gente conhece C.S. Lewis pelas Crônicas de Nárnia. Ele ficou famoso por causa disso. Mas o livro principal do Lewis é, na verdade, esse livro, chamado A Abolição do Homem. A Abolição do Homem. Em que ele diz que a ideia moderna é desconstruir a humanidade. É fazer com que a gente perca o conceito natural e bíblico do que o ser humano é, para que o ser humano se torne aquilo que ele quiser. Tá?
Então, nesse livro, Abolição do Homem, o C.S. Lewis explica que a gente tem uma coisa inata, uma ideia de Deus, que é a lei dele escrita no nosso coração, que não pode ser tirada de lá. A ideia moderna é tentar arrancar do coração humano essa percepção de Deus, essa lei escrita no coração. Como é que se faz isso? Cauterizando a consciência. Como diz o autor moderno, é tornando a consciência sonolenta. É fazendo com que a gente não se incomode mais com o pecado. É normalizar o pecado até que a sua consciência fique adormecida. Você não sinta mais culpa. Então, finalmente, você pratique qualquer coisa sem sensibilidade alguma, sem peso na consciência. Vamos passar. O que a gente entende por self? Mais do que simples autoconsciência. O self é a maneira como a gente entende o propósito da nossa vida e como a gente se situa no mundo. Veja só que coisa impressionante. A ideia do seu eu, a maneira como você enxerga o seu interior, é muito mais do que autoconsciência. É você entender o que você está fazendo aqui, o sentido da vida. Aí ele usa um outro autor muito importante, que também não é da nossa fé, mas ele é católico romano, chamado Charles Taylor. E o Charles Taylor identifica 3 elementos centrais no desenvolvimento desse ego moderno, desse self, dessa identidade moderna. Primeiro, o foco na vida interior. Parecido com Philip Rieff, ele diz que a modernização do homem, ela busca focar no interior, ou seja, o que é que eu estou sentindo no meu coração. Tá? Psicologização decisiva. Segundo, a valorização da vida comum, ou, na verdade, aplicar isso na vida comum, normalizar o ato, desconstruir, tirar de vez aquilo que é tradicional da vida comum. E, por fim, a natureza como fonte moral. A ideia de que nossos sentimentos e intuições internas são a base da identidade do sentido. Então, você é aquilo que você sente no coração. Se você está sentindo, como tem um gênero do transgenerismo chamado gênero fluido, já ouviu falar disso, o gênero fluido? Hoje eu me sinto homem, mas amanhã eu sou uma mulher. Então, o que você está sentindo no coração é o que determina quem você é. Tá? Preste atenção, porque isso é um negócio que se espalhou e entrou na igreja. Isso entrou na igreja. Isso tem trazido sérias doenças, transtornos mentais para as pessoas. A nossa mente é esmagada, a nossa consciência é dilacerada, porque a gente tenta se definir pelo que a gente sente no coração, e não pelo que nós realmente somos. Então a convicção psicológica interior se torna a realidade definitiva. Tá? Pode passar, por favor. O transgenerismo é a expressão máxima dessa visão, dessa lógica. Veja só como é que funciona. A afirmação: sou uma mulher presa no corpo de um homem. Você já ouviu isso? Que a Tami pensa, né? Essa afirmação, você é uma mulher presa no corpo de um homem, prioriza o sentimento psicológico sobre a realidade biológica. Então não importa o que meu corpo é, o que importa é o que eu sinto. A linguagem de viver uma mentira. Eu vivi esse tempo todo uma mentira. A minha vida toda eu vivi uma mentira. Antes de sair do armário, né? Ela revela a crença de que a autenticidade ela é encontrada quando eu alinho a minha vida exterior com os meus sentimentos internos, com aquilo que eu sinto no meu coração. Então, a ideia é que toda a vida se adeque àquilo que eu estou sentindo. Aí a gente vai ver no livro como é que isso acaba com o ser humano. A felicidade, então, é redefinida. Ela vem de dentro, da realização psicológica e não de fora, do cumprimento dos deveres, dos papéis sociais. Ela vem de dentro, da realização psicológica. Quando você não é psicologicamente realizado, quando a sua sede sentimental ela não é preenchida, você se torna a pessoa mais infeliz do mundo. Só que é de uma forma muito triste, porque você não se torna só infeliz. Você fica doente, você fica doido, você fica maluco. Esse é o problema do foco no interior. Então, como a gente deve pensar com clareza sobre o tema?
A gente deve evitar dois erros, que eu vou resumir para vocês. Tá? O primeiro erro é dar uma explicação muito genérica. O problema é o pecado. É claro que o problema é o pecado, a gente sabe disso. Ou trazer uma aplicação muito isolada demais. Tratar, por exemplo, o casamento gay como se tivesse surgido do nada. Não tem uma razão fundamental. A gente deve evitar esses dois problemas. Tá? Pode passar o slide. Qual é o princípio fundamental aí? Nenhum fenômeno ele nasce de si mesmo. Ele tem uma história. Como é que a gente chegou nessa tragédia? Como é que tantos jovens, tantos adolescentes, eles estão confusos sobre a sexualidade deles? Como é que a gente chega nessa normalização desse tipo de conteúdo numa escola? Como é que se ensina sexualização para criança de 11, 12 anos de idade? E a gente vê isso com muita naturalidade. Como é que os pais têm vergonha de tratar esse assunto e terceirizam esse assunto para outras pessoas? Como é que a gente chegou nesse ponto? Toda mudança cultural é resultado de vários fatores: tecnologia, política, economia e principalmente filosofia. Qual é a filosofia por trás desse assunto? Então, tudo é assim. A revolução sexual emerge de uma matriz histórica e de uma nova compreensão do eu. Tá? Passa, por favor. O caminho do argumento é o seguinte: primeiro, as raízes filosóficas. Da onde veio isso? Pode passar, por favor. Pode passar. Olha aí, quem foram os grandes pensadores que fundamentaram a nossa identidade moderna? O autor, ele teve que encontrar um primeiro pensador para seguir o caminho. E ele encontrou o primeiro pensador em um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, quem já ouviu falar, quem não ouviu falar, quem não conhece, ele é o cara que desenvolve a teoria do bom selvagem. Aquele que diz que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Ele diz que o homem, ele é o homem selvagem, o homem mais puro é o homem que está na floresta e tal. É por isso, por exemplo, que da esquerda tenta preservar o índio, né, o indígena. Não pode entrar lá, tem que manter ele daquele jeito, tal, porque para eles a humanidade é aquele bom selvagem. Isso a gente sabe que é hipocrisia, eles não acreditam nisso de verdade. Então, o Jean-Jacques Rousseau, ele deu a base da Revolução Francesa, que aconteceu no final do século XVIII, que foi uma revolução ateísta. Ele era um ateu, ele não acreditava em Deus, e ele fundamentou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a base do comunismo. É a base do comunismo. Foi desse pensamento que vieram esses três caras ali embaixo: Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Charles Darwin. Esses três caras ali são as três principais pessoas que desenvolveram a teoria que formou o que a gente conhece hoje como pós-modernidade. É isso que a gente está vivendo hoje. Para Nietzsche, Deus morreu. O que importa é a vontade do poder. Para Marx, a realidade é uma briga de oprimidos e opressores, a briga entre classes. E para Charles Darwin, o ser humano é apenas um animal mais desenvolvido. Ele remove o status especial do ser humano criado na imagem e semelhança de Deus. Então a gente deve entender que o nosso tempo é uma junção desses três pensamentos. Quem teve a grande habilidade de juntar isso aí foi um cara chamado, pode passar, Sigmund Freud. Freud, que é o pai da psicanálise, psicólogo, ele foi um cara que aplicou esses conceitos aí à psicologia. Veja o caminho que a gente trilha, viu? Freud, ele foi fundamental porque ele era psicólogo, ele era psicanalista. Então ele tratava o grande problema humano como algo interior e a grande resposta como algo interior, mas não como no cristianismo. Presta atenção. Freud, ele tornou o centro das nossas necessidades a sexualidade. Tudo era libido, que ele chama de libido. Freud, ele formou o nosso pensamento de um jeito tão absurdo que você nem sabe que você pensa como ele, muita coisa. Ele desenvolveu a teoria do id,
do ego, do superego. Ele é um cara que mexe até com o jeito que a gente fala. Ele mudou tudo na cultura ocidental. O que é que ele fez? Quando as ideias de Freud vieram, né, psicologização do sexo, ele diz: você é definido pelo seu desejo sexual. Então, você tem desejo sexual, não importa pelo quê. Isso é o que define você. Ele diz que o ser humano, ele é o ser humano mais primitivo. É o ser humano que tem a sede mais animalesca dentro dele. É isso que a gente é, na verdade. Para a gente, isso é o que nós não somos. A gente deve ser afastado dos nossos desejos carnais, né? Quanto mais a gente se parece com um animal, mais a gente se distancia de Deus. Para Freud, isso é o que torna a gente mais humano. É o que nos aproxima mais dos animais. Por exemplo, gente, na Bíblia, quando o povo de Israel se afundou no pecado, o texto lá em Êxodo, capítulo 32, diz que eles se pareciam com os animais, quando eles se entregaram à orgia. Eles se divertiam entre si, eles se relacionavam como animais. Por isso que Moisés diz que Deus fala que eles tinham o pescoço duro, né? São de dura cerviz, como um boi, como um bezerro. E isso é o que a gente é quando a gente se distancia de Deus. Para Freud, é o que nós somos quando somos mais seres humanos. Essa é a ideia. Então, irmãos, o que aconteceu com a nossa modernidade foi uma junção entre Freud e a política. A modernidade aplicou a crise sexual à política. Quando a política começou a tratar de sexo e transformar a coisa da sexualidade como um instrumento para tratar a sociedade, foi que a gente passou a viver o terror que a gente vive hoje, tá? Como é que eles fizeram isso? Eles começaram a legalizar e criar normas que facilitassem esse tipo de coisa. Pornografia e a criação de arte que aguçasse, que mexesse com a sexualidade. Então a gente tem esses grandes pensadores aí. Pode passar o slide? Ali na parte funda do nosso pensamento. Tudo que o nosso tempo, nossa cultura é baseado nesses caras aí. Rousseau, Nietzsche, Darwin, Marx, Freud. Esses caras formaram o que a gente entende hoje como ser humano. Eu quero lembrar vocês que todos eles eram ateus. Todos eles. Algumas pessoas dizem que Darwin não era ateu, mas Darwin, ele não acreditava em Deus. Karl Marx é o pai do comunismo moderno, né? A luta de classes. Isso é, irmãos, o nosso pensamento, tá? Eu trabalhei hoje só com uma introdução para a gente pegar pedacinho por pedacinho e entender melhor o problema disso na nossa vida. Como é que a gente deve tratar essas coisas, quem deve